o meu pai já era comentarista do Jornal Nacional, uma figura muito conhecida no jornalismo e uma das grandes figuras já conhecidas entre os palmeirenses, como um notório palmeirense. E tanto é que meu pai trabalhou quase 5 anos como jornalista esportivo, inclusive a placa do gol de placa foi ideia do meu pai, não é a expressão gol de placa, mas quem criou a placa do gol de placa do Pelé lá em 61 foi o meu pai, mas menos de um ano depois meu pai se aposentou do jornalismo esportivo porque ele não conseguia ser minimamente isento, independente como palmeirense, como jornalista. Então ele largou, né, porque inclusive no jogo que ele largou um derby no Pacaembu, o Palmeiras empatou contra o Corinthians no finalzinho 3-3, ele, em nome da Sociedade Esportiva Jornalismo, ele começou a distribuir bananas para a torcida do Corinthians ali na tribuna de imprensa do Pacaembu. Evidentemente não se deve fazer isso, ele saiu escoltado no carro do Milton Galdão, jornalista da Rádio Pan-Americana, onde eu trabalho há 7 anos, a rádio hoje Jovem Pan, e aí fez a matéria para o jornal O Esporte, onde ele era repórter e também colunista, e depois ele assinou a carta de demissão do jornal e da profissão de jornalista esportivo. Então, meu pai, além de ser um jornalista muito mais brilhante, também nos 5 anos como jornalista esportivo, ele era muito mais palmeirense do que eu. Né? Isso, aliás, ele muitos, milhões, sei lá quantos tantos. Mas eu, por ser filho de quem era, né? Já assumidamente, nesses 34 anos, já assumindo o nome Mauro Betting, porque eu acho que eu tinha que tentar honrar um legado maravilhoso dele e da família inteira, um monte de jornalista na família. Eu falei, não vai ter problema, é só assumir o que todo mundo me conhece. Quem estudava comigo no Dante, no Lourenço Castanho antes, quem fez direito comigo na USP, quem fez jornalismo comigo na FIAM, e eu na época já dava aula de jornalismo, não esportivo, mas de jornalismo na FIAM, sabia que eu era palmeirense. Então, para que eu esconder? Até porque eu já tenho que assumir a bronca de ser filho de quem eu sou. Vou assumir a bronca de ser colunista esportivo e assumidamente torcedor, porque eu acho que tem que ser o mais transparente possível. Além de mais isento, mais independente e sempre tentar buscar a melhor versão possível dos fatos, é legal você apresentar o jogo para o torcedor. Olha, aqui é o palmeirense que está falando. E é um palmeirense que está jornalista. É um jornalista que um dia vai ser aposentado, na verdade, um dia será aposentado, mas que nunca vou me aposentar no Palmeiras, porque eu tenho o direito como ser humano de torcer pelo Palmeiras, e tenho o dever como jornalista esportivo de não destorcer pelo Palmeiras. Acho que faço isso mais ou menos. Então assumi. E uma bronca pesada nesses 34 anos. Até porque isso, evidentemente, em 1990, antes de ter internet, né? Antes de ter rede social. Então, o máximo que eu podia, digamos, ter uma reação de hater foi o que eu tive na primeira carta que eu recebi na redação da Folha da Tarde. Era uma carta a mim endereçada, sem remetente, eu abri, né? E estava lá um papel higiênico usado, bem dobradinho, mas usado. Então, acho que já deu para dizer que eu fui um dos primeiros a receber um papel higiênico usado como hater. Né? E não tem problema nenhum. Aliás, eu tenho essa tese. Né? Eu acho que a gente tem que seguir quem nos persegue. Né? Os haters, do que normalmente meus colegas que trabalham nas organizações bloque, não da revista Manchete, mas dos que saem bloqueando todo mundo, eu não bloqueio, não. Eu passo a seguir. E aí eu passo a ser bloqueado pela pessoa. Né? E alguns até fiz amizade. O cara me detesta como jornalista, mas me acha pelo menos uma pessoa conversável. Eu acho que é legal. A gente carrega pra caramba no jornalismo, porque alguém não pode xingar a gente. Não xingar. Mas debater, conversar, discutir, divergir. E é maravilhoso no futebol e em tudo na vida, né? E hoje, infelizmente, nesse Fla-Flu, que inclusive enxovalha o nome maravilhoso criado por Mário Filho, do grande clássico, mais charmoso clássico do Brasil, que é o Fla-Flu, nessa coisa de polarização política, de tantas intolerâncias, a gente tem que ser intolerante com os intolerantes, acho muito legal a gente poder debater. E não tem problema algum. Não é fácil. Mas eu fico muito honrado, Marcelo, quanto muita gente, como vocês estão fazendo aqui, assumindo a sua paixão. Eu acho muito legal. Sai do armário com a camisa mesmo, porque daí seja cobrado pelo que você é. E até cobrado de uma maneira absurda, injusta. O palmeirense aí, clubista. Eu falei, não, velho. Clubista não é um cara que, como eu, há 34 anos, sempre assumi a minha paixão pelo meu time. Clubistas são alguns coleguinhas, amigos e ídolos até que eu tenho, que muitas vezes não assumem o time pelos quais torcem, disfarçam, se é que alguém não sabe, né? E detonam o clube que eles não gostam. Aí detonam o clube que eles distorcem. Esse é o clubismo. E na boa, você pode me achar que eu exagero tal. Normalmente eu exagero contra o Palmeiras, é só perguntar para minha mãe, presidente da TIP, a torcida insuportável do Palmeiras, minha mãe é presidente honorária, se ela gosta do Mauro Betti comentando. Esse metido imparcial. Né? Paga de isentão. Cara, eu sou pago para ser isento. Né? E eu dou minha opinião moderada, mureteira, eu acho que, inclusive, ficar em cima do muro, você vê os vários lados da questão, acho que é ótimo, não só como jornalista, não só jornalista esportivo, mas como cidadão, você poder observar o todo, é dever nosso de ofício, ouvir os vários lados, ver os vários lados, dar espaço para os vários lados, até para os intolerantes, ainda que não devemos os tolerar, mas eu acho legal você ter esse debate, ter essa ideia, e trocar essa ideia maravilhosa. Eu não vou trocar de camisa. E olha que eu já troquei de camisa de emprego várias vezes. Eu visto a camisa do trabalho, não de emprego.
Pô, eu trabalhei, continuo trabalhando muito em vários lugares, e já trabalhei praticamente em todos os grandes veículos de comunicação e outros menores. E espero continuar trabalhando. E mesmo sendo um assumido palmeirense. E aí eu vou, momento cabotino, jogar confete. Pô, dos meus 22 livros, 9 são do Palmeiras ou palmeirenses. Dos meus 4 documentários, 3 são do Palmeiras. Eu apresentei 5 banquetes de aniversário do Palmeiras, inclusive a festa popular da Praça da Sé do Centenário. Eu fui um dos 5 embaixadores do Centenário. Dudu, Ademir da Guia, Marcos Evair e eu, que joguei um pouco menos que eles. Pô, tudo que eu fiz 7 preleções para elenco. Eu fiz o texto, dei a ideia da edição e tal. Cara, nenhum outro jornalista fez o que eu fiz. Não que pode até, inclusive, ter feito os livros melhores, tal, preleções melhores, mas tanta coisa ainda ser cobrado por isso, porra, é complicado. Embora, deixando claro, o Mauro Betti, o palmeirense, muitas vezes fica puto com o Mauro Betti, o jornalista, né, que não defende como defenderia ou não ataca como outros atacam. Mas eu não quero fazer como muitos coleguinhas fazem. Não vou ficar citando nomes, até porque alguns são meus amigos mesmo. Eu discuto isso com eles. Eles sabem de quem eu estou falando aqui. Vocês também podem imaginar. Mas também não vou ficar citando. Alguns até me chamam de clubista. Foda-se, como diria a Madre Teresa, como aprendi no catecismo. Mas faz parte. Insisto, o clubista não é um cara que sempre assumia paixão e nunca inventou time para torcer. Né? Nesses 34 anos, desde a segunda semana como jornalista, eu me assumi palmeirense. Até porque eu estava cobrindo a Copa de 90 na Itália, uma história mais longa do que essa minha introdução. Deixa para lá. Mas clubista, repito, é o cara que não assume a paixão pela qual tem e distorce contra quem não gosta.